Bem, amigos e irmãos que aqui estão, hoje quero falar a vocês sobre uma visão de curto prazo e uma visão de longo prazo. Essas são mensagens introdutórias para uma semana de oração que estou fazendo sobre o tema de mordomia, né? Deus deixou você aqui na terra para que você cuide das coisas que lhe pertencem. Ou seja, os bens que você tem não lhe pertencem. Os filhos que Deus lhe deu não são só seus. As coisas que você tem, ou você mesmo, você não se pertence, porque você pertence ao Senhor. Os seus filhos não são só seus, os seus filhos são do Senhor. Você que tem alguma coisa, lembre-se que você é um mordomo e você está aqui nessa terra para cuidar das coisas que pertencem ao Senhor. Por isso a importância, nessa mensagem introdutória, de falar a você sobre ter uma visão de curto prazo e uma visão de longo prazo. Onde eu encontro isso na Bíblia? Bem, o texto base da mensagem de hoje encontra-se em Gênesis capítulo 25, versículo 31, que diz o seguinte, 25, versículo 31. Cadê? Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveita o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Saul o seu direito de primogenitura. Então, vamos lá. Duas pessoas estão aqui nesse texto, mas estão com visões diferentes. Dentre elas, a primeira, Esaú aqui, que você percebe que ele estava louco para comer ali aquela comida, aquela lentilha, aquele prato de lentilha, aquela sopa de lentilha. Mas o seu irmão também estava com fome. E ele fez a seguinte proposta: Olha, se você me der o seu direito de primogenitura, eu vou te dar essa comida. E ele falou: Tá certo, então, tá fechado. Do que me adianta eu ter a primogenitura se eu estou com fome hoje? Bem, ele disse: Tá bom, então você tem que fazer a oração. E você tem que jurar por Deus de que você honrará o que você está fazendo. Ele foi lá e jurou por Deus, orou e entregou a primogenitura. Nem pensava que isso seria levado a sério no futuro. Porém, isso foi levado a sério. Nessa passagem bíblica que a gente leu aqui, ela trata do momento em que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Esse é o momento que aqui está relatado. Jacó possui uma visão de curto prazo e são pessoas imediatistas e precipitadas. Porém, as pessoas que pensam no longo prazo são pessoas que são prevenidas, são pessoas que são pacientes, são pessoas que pensam no futuro. Bem, algumas pessoas hoje não têm dinheiro na vida porque elas são imediatistas. Elas acabam ali seguindo a visão de Jacó. A visão de Esaú, desculpa, que possuía a visão de curto prazo. Tem gente, por exemplo, que pega o dinheiro e acaba o dinheiro naquele mês todo e não guarda uma porção para o tempo futuro. Outras pessoas fazem isso também com seu estilo de vida. Elas são imediatistas, então elas estão muito preocupadas com aqui e o agora. Eu quero comer essa comida gostosa, eu quero comer essas coisas, mas elas não estão preocupadas com sua própria saúde ou com a sua longevidade, e elas não têm uma visão de longo prazo. Então, elas querem saber do hoje. Por isso, muitos acabam não se privando no hoje para ter que se privar no futuro. Por quê? Porque algumas pessoas não cuidam da sua própria saúde no hoje para ter que cuidar da saúde depois que estão na velhice, porque não o fizeram quando eram mais jovens. Outras pessoas também
acabam que não cuidam do seu relacionamento no hoje. E por consequência, esse relacionamento acaba não sendo duradouro. Por quê? Porque não investiu no hoje, não investiu ali nas coisas pequenas, pensando no futuro. Sabendo disso, as pessoas que pensam a longo prazo são pessoas pacientes, pessoas que pensam no futuro. E eu quero que você, como uma mensagem introdutória desse tema de mordomia que estarei tratando com vocês ao longo da semana, eu quero que você pare um momento e você reavalie como está a sua história. Será que você não tem crescido, não tem prosperado, não tem se desenvolvido pelo fato de você ser uma pessoa que é de curto prazo, como era o caso de Esaú? Vendendo o seu próprio futuro? Bem, visão de curto prazo, o que seria isso? Esaú pensava apenas no curto prazo, na comida que ele queria comer, pois o direito de primogenitura lhe asseguraria o benefício da porção dobrada apenas no futuro. Ele vai, come aquela porção de lentilha, mas ele sabia que pelo fato de ser primogênito, ele teria muito mais direitos. Então, aquela sopa de lentilha que seu irmão estava lhe dando, no futuro seria uma sopa de lentilha dobrada, porque o filho mais novo tem direitos também e tem deveres com o filho mais velho. Sabendo disso, então, muitos acabam trocando o presente pelo dobro que teria de futuro. Será que esse não é o caso de muitos de nós que não estão cuidando daquilo que Deus nos deu e colocou em nossas mãos? Será que esse não é o caso de muitas pessoas que não estão cuidando daquilo que o Senhor te abençoou? Por isso que Deus não abençoa mais pessoas. Por quê? Porque se Deus abençoasse pessoas que estragam, seria algo nocivo. Já que você é uma pessoa que não cuida, você é uma pessoa que não pensa no futuro, é óbvio que Deus, por ser um pai bondoso, um pai inteligente, ele não vai dar um presente tamanho para aquele filho que estraga. Já que ele não sabe cuidar, para que Deus vai dar esse presente se o irmão vai estragar? Então, o fato de você não ter uma visão de longo prazo faz com que você seja menos abençoado. Por quê? Porque tudo que entrega na mão daquele que tem visão só de curto prazo é irmão que está estragando as coisas e estraga a sua própria vida. Sabendo disso, para que você não impeça a bênção do Senhor sobre sua própria vida, para que você não impeça a bênção do Senhor para a sua própria família, você precisa pensar em longo prazo. Por exemplo, quando você for morrer, você já pensou a longo prazo, até mesmo depois de sua morte, como estará suas coisas? Se eu estiver falando com alguém aqui que é bem velhinho, não sei a idade dos irmãos que estão me ouvindo, será que não faz sentido você também pensar depois da sua morte? Será que não faz sentido você pensar nos seus filhos, como você vai deixar seus bens? Eu acredito, e à luz da palavra, que você deveria arrumar sua casa. Sabe, irmãos, pensando nisso, Esaú apenas pensava em satisfazer a vontade do seu estômago naquele momento. Gênesis capítulo 25, versículo 30. Aquele cozido ali, né, iria satisfazer a sua vontade apenas naquele momento. Deus não quer nos dar uma solução paliativa. Deus não quer te dar uma solução só para este momento. Deus quer te dar uma solução definitiva. Ele pensa em nos dar uma solução não somente definitiva, mas definitiva também para os nossos anseios. E por isso, Deus propõe hoje, nessa mensagem aqui introdutória ao tema de mordomia, que você precisa ser um irmão que pensa também a longo prazo. Como estará a sua vida daqui a 5 anos? Como estará a sua vida daqui a 10 anos? Como você quer estar com sua vida daqui a 15 anos? Como é que você vai fazer no dia de hoje? O que que você vai fazer até o final deste ano? Eu ontem propus a vocês um desafio de você, querido irmão, ser bênção na vida de ao menos duas pessoas.
Por quê? Porque eu quero que você pense a longo prazo. A longo prazo, porque você é um canal de bênção. E um canal de bênção tem que jorrar a bênção para outros se você quer receber a bênção do Senhor. O problema está que aqueles que não abençoaram, ao menos essas duas pessoas no dia de ontem, eles estão se privando de serem usados por Deus, estão se privando de serem abençoados pelo Senhor para desaguar. Imaginemos Deus como fosse uma espécie de fonte de água, uma fonte de água viva, como ele declara. Imaginemos Deus como uma espécie de fonte de bênção para ti. Se você é abençoado por Deus e não abençoa seu próximo, é óbvio que em algum momento você vai deixar de receber a bênção. Por quê? Porque Deus é sábio e ele sabe que esse irmão acaba desperdiçando as bênçãos que são derramadas. Então, se você quiser ser um condutor de bênção, eu julgo que você deve se encher de Deus e transbordar a bênção na vida de outros, abençoando-os também. Por quê? Porque você precisa de mais de Deus para ser uma bênção na vida de outros. E isso é uma visão de longo prazo. Bem, ao você levantar os olhos e contemplar a beleza, por exemplo, da cidade de Sodoma e Gomorra, você lembra que desceu fogo do céu e consumiu essa cidade. Ló também tinha uma visão apenas de curto prazo. Vocês sabem o que aconteceu com a história de Ló? Ló encontra-se em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Esse texto vem falando para a gente sobre a visão de curto prazo que Ló tinha. Gênesis capítulo 13, versículo 10 ao 13, que diz assim, ó, versículo 10 ao 13. Levantou Jó os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem resguardada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai a Zoar. Ou seja, essa terra era muito bonita. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Harã, na terra de Canaã, e Ló na cidade das Campinas, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, perceba, querido irmão, que Ló tinha uma visão de curto prazo. Ele queria ficar naquelas campinas que eram muito mais bonitas. Porém, os povos que estavam ao redor ali, como é que o texto bíblico diz? Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Ao redor daquele povo tinham pessoas que eram muito mais. A cidade era uma cidade muito promíscua e você sabe que ela foi destruída justamente por isso. E Ló foi só pensando nas campinas e nas bênçãos, nas coisas de curto prazo, mas não pensou na criação dos filhos, por exemplo, porque você lembra que as filhas de Ló casaram-se com os camaradas da cidade de Sodoma. Você também lembra que elas mesmas tiveram relações sexuais com seu pai. Sabe, irmãos, por quê? Porque a cidade inteira foi destruída ali. Porque Ló não teve uma visão de longo prazo. Você lembra, por exemplo, da mulher de Ló que virou estátua de sal. Por quê? Porque ela foi e olhou para a cidade. Todo mundo que não percebe o que eu estou propondo aqui no sermão acaba em bancarrota. Acaba com 40, 50, 60 anos e não tem nada na vida. Não tem nada na vida porque só pensou a curto prazo e não pensou nos tempos de vacas magras. Eu não estou aqui somente falando das questões financeiras, mas eu estou falando também das questões gerais da vida. Sabe, irmãos, uma visão de longo prazo faz com que você comece a modificar algumas coisas no seu cotidiano. Jacó, por exemplo, que é o outro autor desse texto bíblico aqui, é o outro personagem do texto bíblico, Jacó possui uma visão de longo prazo, pois o direito de primogenitura que estava sobre Jacó ali, além de assegurar uma porção dobrada para ele no futuro, porque ele era o primogênito, ele também iria herdar o cajado de autoridade espiritual que estava sobre o patriarca da família. Não só ele iria receber o fato de ter que cuidar de toda a terra, de ter que cuidar de toda a tribo,
Mas agora ele dá a sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. E ele, ao fazer isso, ele acaba perdendo o cajado de autoridade, porque foi passado para o seu irmão mais novo, a autoridade espiritual que estava sobre aquele patriarca. Por isso, tudo o que Jacó queria era o direito de primogenitura, o que lhe asseguraria um futuro garantido. É um fato, irmãos, que ele teria o futuro garantido se ele recebesse essa primogenitura. E por isso que ele faz essa briga aqui e recebe. Esse sermão que fiz aqui hoje como tema introdutório, eu tirei do livro Beneficência Social e tirei aqui também do livro que fala sobre a administração financeira. Eu não sei se você teve a oportunidade de adquirir, mas é um livro da Casa Publicadora Brasileira. Administração Eficaz. Esse livro aqui, a Administração Eficaz, fala como você multiplicar os recursos com sabedoria, dessa autora norte-americana, Ellen White. Então, perceba, querido irmão, que muitas pessoas acabam não recebendo a bênção porque no curto prazo eles perdem. Ontem falei a vocês sobre ser bênção e começar a plantar a sua vida na terra do Senhor. Lembre-se que Deus só dá o direito, e eu falei isso a vocês ontem, e você recebe esse direito de ser bênção. Quem não faz as perguntas, grandes perguntas, acaba não se desenvolvendo. E por isso, a importância de você fazer uma pergunta hoje. Será que você está sendo uma pessoa de curto prazo ou uma pessoa de longo prazo? Será que você está pensando só no aqui e agora ou você está pensando nos dias vindouros? Por exemplo, a sua própria salvação deve ser uma perspectiva de dias vindouros. Você faz algumas coisas hoje porque você quer permanecer salvo até a volta de Cristo, até pela eternidade. Você só consegue governar na terra se você entender como é que Deus age. E aí você começa a governar na terra. Agora, se o irmão não entender como Deus age, ele não governa nem sua própria vida e também não governa as coisas que Deus deu. Se seus filhos fazem o que eles querem na casa, eles ficam, por exemplo, no celular, eles ficam no videogame horas e horas, e o sinal de que você não tem governo, por exemplo, na sua própria casa. Você deixa eles fazerem o que querem. Esse é um dos sinais de que você não está governando nem a sua própria casa, nem a sua própria vida. Por quê? Porque você não tem uma visão de longo prazo. Você não está percebendo o que essas coisas impactarão na vida do seu filho. As amizades que ele tem vão dissuadi-lo a sair de perto de Deus, quando que você tudo que mais quer é que seus filhos estejam diante do Senhor. Então você tem que ter uma visão de longo prazo. Eu ainda vou mais falando a vocês de que Deus te deu mais de 8.000 direitos que a gente percebe na Bíblia. Por exemplo, o direito à salvação é um dos direitos que Deus dá a você. O direito à misericórdia é outro direito que Deus dá a você. O direito à riqueza, por exemplo, é outro direito que Deus te dá. O direito à sabedoria, o direito ao transbordo, o direito à prosperidade. Sabe, quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando como esses autores aí que falam sobre a prosperidade, essas coisas aí. Mas prosperidade na Bíblia não é só ter dinheiro. Vocês sabem disso. Prosperidade na Bíblia é poder, primeiro, para ser próspero na Bíblia, é poder gerar filhos. Prosperidade na Bíblia é poder gerar filhos. Prosperidade na Bíblia é ter paz. Prosperidade na Bíblia é poder ter amor. E também prosperidade na Bíblia é poder ter recursos financeiros. Mas não é só isso. Porque toda vez que falamos de prosperidade, alguém pode pensar que prosperidade é só recursos financeiros. Não é isso. Quantos você já acessou? Quantos desses direitos que Deus deu a você, e são mais de 8.000 direitos na Bíblia, você já teve acesso? Você já tocou? Você já fez em sua própria vida? Deus dá direitos aos seus filhos. E por isso, eu proponho no dia de hoje, querido irmão, não somente você, se ainda não fez,
levar ao menos duas pessoas aos pés de Jesus, levar ao menos duas pessoas a receber um ato de bondade seu, mas eu proponho a você para que você tenha uma visão de longo prazo, que você hoje corte o açúcar da sua vida. Eu proponho hoje a você que você corte o açúcar, quer seja do suco, quer sejam das coisas que você vai comer ao menos um dia dessa semana. Você corte o açúcar, porque o açúcar ele tem poder de viciar a pessoa 10 vezes mais que a própria cocaína. A cocaína é uma droga que faz muito mal aos seres humanos. Só que é o seguinte, o açúcar te vicia 10 vezes mais que ela. E eu proponho a você e desafio você, querido irmão, que você corte o açúcar da sua vida. E você, ao fazer isso, você não está pensando no curto prazo somente. Você está pensando aonde? No longo prazo. É sabido que se você cortar o açúcar nos próximos 10 dias, 15 dias, o seu corpo vai mudar todo. Você vai desinchar, você vai ter uma velocidade muito maior. Por quê? Porque o açúcar traz uma série de malefícios. Sabe, irmãos, eu quero que você pare de acreditar nas histórias que o seu próprio corpo conta para você, conta para sua alma e conta para o seu espírito. Ah, pastor, mas eu não vivo sem açúcar, pastor. Ai, pastor, como Jacó falou, como posso eu ser um primogênito algum dia se eu estou com fome hoje? Então pode me dar esse prato de lentilha? Bem, talvez algumas pessoas possam pensar igual a ele, igual a Esaú. Ah, não, não vou poder abrir mão. Você não sabe da minha vida, pastor. É muito corrida. Eu como o que tem no meio do caminho, paro no Mac, como qualquer coisa e a vida vai levando. Bem, talvez você esteja pensando somente no curto prazo. Eu estou propondo a você que você não fique alinhado com as visões de Jacó, de Esaú, mas que você tenha uma visão como Jacó teve, uma visão de quê? De longo prazo. Por quê? Porque a transformação, ela anula a etapa anterior. Quando você se transforma, você acaba anulando as coisas anteriores em sua vida. Então, eu proponho a você uma transformação diária para você anular as maldades que existiram em sua própria vida, para que você se transforme numa pessoa melhor, anulando aquilo que te fizeram mal no passado. Eu proponho hoje a você que você faça como Abraão. Abraão possuía uma visão de longo prazo, pois após ele se separar de Ló, por exemplo, o Senhor assegurou ali a ele um futuro de decência, um futuro de bênção sobre Abraão, dizendo: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que você está vendo, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. De Gênesis capítulo 13, versículo 14 ao 15. Perceba que o fato de Abraão ter uma visão de longo prazo garantiu a ele não somente uma cidade. Deus falou: olhe para frente, tudo que teu olho vê vai ser teu. Olhe para o lado, olhe para o outro, olhe para trás. Tudo que você está vendo, eu te darei como herança, como terra, para sempre. O fato de pensar numa visão de longo prazo garantiu a Abraão o quê? Ter uma bênção dobrada. O fato de Jacó pensar a longo prazo garantiu a ele uma visão, uma bênção dobrada e fez com que o seu irmão mais velho, Esaú, perdesse essa bênção dobrada. Tem gente que está perdendo e perde diariamente porque não plantou no passado. E porque não plantou no passado, não colhe hoje. Sabe? Eu plantei uns pés de banana e estou colhendo agora. Mas eu plantei aqueles pés de banana e falei assim, ó, vou comprar a mudinha por R$ 2. Plantei ali uma, um- umas, uns 100 pés de banana e fui deixando lá. Hoje já estamos colhendo. Sabe, irmãos, por quê? Porque não se pode ter uma visão de curto prazo. Ah, não, vai levar um ano, não sei quanto tempo para poder ela dar e tudo mais. Ah, não, não vou pegar isso. É mais fácil comprar
uma caixa de banana aqui do vizinho, é mais fácil fazer não sei o quê. Sabe, irmãos, visão de curto prazo está danificando você. Você está deixando de ser abençoado porque você não está pensando no seu futuro. Você está deixando de ser abençoado porque você não está pensando além da sua fome, além da sua dor, além dos seus problemas. Talvez o seu óculos esteja embaçado e você não esteja enxergando mais do que os olhos humanos lhe permitem ver. Portanto, eu, quando leio a história de Jacó, que pensou a longo prazo, de Abraão, que pensou a longo prazo, eu também percebo que Salomão, em Eclesiastes, e você sabe que Salomão foi o rei mais sábio que existiu na terra, e o livro de Eclesiastes é o final da vida dele, então, de fato, ele escreve aquilo que realmente faz sentido, porque ele presenciou, viveu e sabe que aquilo realmente faz sentido. Ele diz o seguinte. Salomão acaba ensinando a todo mundo a ter uma visão de longo prazo quando ele faz essa declaração. Ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os acharás. Devemos, querido irmão, plantar hoje para nós colhermos amanhã. Quem planta uma boa amizade vai colher, irmãos, um excelente relacionamento. Quem planta coisas boas vai receber uma avalanche de presente do Senhor e presente das pessoas. Então eu proponho a você, nesse pequeno sermão introdutório aqui, que você pare de ter uma visão de curto prazo e comece a olhar além do que os seus olhos lhe permitem ver. Sabe? Você pode colher amanhã se você plantar hoje. Então, saia da sua casa hoje, no seu trabalho, nas suas atividades e abençoe duas pessoas. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero que você seja uma bênção na vida de duas pessoas. Quando eu falo ser uma bênção, não estou falando da questão financeira, em apoiar financeiramente alguém, não. Ter uma palavra amiga, falar de Deus a ele, chamá-lo para o Goal Six, chamar para estar na presença do Senhor, para buscar a Deus nas primeiras horas. E isso é fazer com que você se torne um condutor de bênção. E por isso, eu preciso que você, querido irmão, troque a sua visão de curto prazo para uma visão de longo prazo. Nesse tema introdutório, o que pode te parecer bom hoje pode não ser bom para ti no amanhã. Essas guloseimas que comemos hoje podem parecer-nos bom porque são saborosas, mas não são boas para nós no amanhã. Dormir, você pode parecer muito bom, mas eu julgo que você fazer exercício físico hoje vai te garantir uma melhor escolha amanhã, vai te garantir uma longevidade, vai te garantir ter menos dores, vai te garantir ter menos doença, porque você está fazendo exercício físico hoje, está plantando hoje e você vai colher amanhã. Você, querido irmão, quando você pegar, aporte ao menos 20% dos seus recursos financeiros para reinvestir. Por quê? Porque esses recursos financeiros vão garantir a você um dividendo amanhã. Lembro-me que eu conversei com a Débora e o meu pai, como vocês sabem, eu sou formado em administração de empresa, não só em teologia, mas em administração, e minha família toda, eu cresci dentro de uma empresa, trabalhando em confecção e tudo mais. E o meu pai me ensinou algumas coisas de administrar a vida. E eu lembro do papai dizendo: Anderson, compre tudo à vista. Ah, não, mesmo que você possa parcelar, compre à vista. Se você for parcelar, tenha pelo menos o dinheiro guardado do valor à vista. Nada de você fazer ali, por exemplo, prestações e contar com o dia de amanhã. Meu pai sempre falou isso. E eu, quando casei com a Débora, eu também implementei isso na minha própria família, dizendo: Débora, você terá tudo o que você quiser dentro de casa, só que nós vamos ter à vista. Eu lembro, irmãos, que no meu primeiro ano de ministério, eu tinha comprado a geladeira, fogão, tudo novo, né? Então viemos para cá e não tinha um sofá ainda, porque eu tinha comprado cama, geladeira, fogão, que é as coisas básicas para construir a casa, e não tinha sofá. E a Débora tinha a maior vergonha de chegar algum irmão em casa e não ter o sofá para sentar. A nossa mesa, eu se não me falhar a memória, era uma mesa de plástico, daquelas mesas de plástico que tem, porque nós priorizamos comprar os outros itens. Sabe, irmãos, estabelecer a visão de longo prazo para eu iniciar o meu casamento, iniciar o ministério sem dívida alguma.
Algumas pessoas acabam iniciando a vida de casado com uma dívida de um apartamento, de uma prestação de um carro, de uma prestação de uma coisa, e eles acabam só saindo desse sufoco depois de alguns anos de casado. E como você sabe, questões financeiras são também questões de problema de casamento. E é uma das maiores. Boa parte, e eu vou fazer um outro sermão sobre isso, de que o dinheiro, ele é como se fosse uma unha de gato. Ele arranha a vida da pessoa, mas a pessoa nem pensa que o problema é o dinheiro. Ah, não, é essa mulher que não se arruma direito. Não, ela não se arruma direito porque ela não tem dinheiro para estar indo no salão. Ah, ela só veste essas roupas ruins. Ah, ele não cuida de direito das crianças. Por quê? Porque não tem recursos para fazê-lo. Se você não tiver uma visão de longo prazo, você vai acabar penalizando a sua própria família, acabar penalizando a sua própria vida. E por isso eu proponho a você hoje que você pare o momento e avalie. Eu preciso cortar o açúcar. Eu preciso abençoar ao menos duas pessoas, porque você não vai estar abençoando somente você no dia de hoje, mas pensando no longo prazo. É por isso que é preciso ter uma visão de longo prazo, uma visão do amanhã. E o que parece ser ruim hoje pode se tornar uma bênção para você amanhã. Tem que fazer exercício, tem que parar de comer o açúcar gostoso que você gosta de comer, tem que parar de tomar o seu refrigerante, tem que parar de fazer algumas coisas. Parecem ser coisas ruins, porque eu estou privando. Oi? É, o Dudu tá falando comer carne. Como é que é, Dudu? Não comer carne nem frango, o Dudu tá falando aqui para mim, o meu filho mais novo de 4 anos. Fazer isso vai garantir a você uma coisa boa no futuro. E por isso, os que pensam apenas no curto prazo são guiados somente pela visão humana, somente pela sua vista. Porém, quem entender o meu sermão introdutório e tiver uma visão de longo prazo, vai começar a caminhar pela fé. E lembre-se que o justo viverá como? Pela fé. Então, quem vive pela fé, vive com uma visão de longo prazo. Bem, o meu desejo é que você hoje pare o momento e invista em você mesmo, cortando o açúcar. Ontem falei a você para que você abençoasse duas pessoas. Hoje eu estou incrementando o desafio para você. Não somente seja uma bênção a duas pessoas mais, mas também você precisa, querido irmão, cortar o açúcar hoje. Se você assim o fizer, certamente você vai ver uma melhora, uma desinflamação na sua própria vida, uma desinflamação no seu corpo e fará com que sua mente seja mais limpa e ela se desembote para que o Espírito Santo fale melhor com você. Porque se você fizer isso hoje, se você tiver uma visão de longo prazo, você para de caminhar com os pés humanos e começa a caminhar com os pés na fé. Mesmo que estejamos aqui na terra, como diz a canção, precisamos estar com os olhos no céu. Então, algumas coisas que você deve fazer como um passo de fé. Se é da vontade do Senhor, então faça. Por quê? Porque esse é um passo de fé que você está fazendo. Quando planto uma semente, eu estou tendo um passo de fé, porque eu espero que em algum momento, há alguns anos, essa semente vire uma árvore e ela dê muitos frutos. Por quê? Porque eu tenho uma visão de longo prazo acerca da minha própria vida. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo esteja sobre sua vida e que você pare de ter uma visão de curto prazo e comece a ter uma visão que abranja mais os dias posteriores, uma visão de longo prazo. É. Vamos então fazer uma oração nesse momento e pedir para Deus nos abençoar, pedir para Deus estar conosco e que a graça do Senhor esteja sobre você também. Vamos orar. Pai querido, Pai amado que estás nos céus, toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, rendemos a Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque temos mais um dia de vida, Senhor. Mais uma página em branco, Pai. Porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor, como diz a Tua palavra. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra de hoje. Em grande parte, ela foi diretamente para minha vida, Senhor. Tem sido para minha vida, Senhor. E ontem eu fiz uma escolha, estava no carro, na rua,
tinha que esperar uma situação. E eu tomei a decisão de tomar um sorvete, mesmo que vegano, mas eu tomei o potinho todo, pai. Eu falei contigo, Senhor, eu vou tomar um sorvete, que eu tô com vontade de tomar esse sorvete. E tomei aquele potinho todo. Ele é vegano, mas ele tem açúcar, muito açúcar, pai. Me ajuda, Senhor, me libertar do açúcar, pai. Eu tô aqui falando diante dos meus irmãos, porque, como eu disse para minha amiga ontem, Senhor, o cristão tem que ser verdadeiro, ele tem que ser a mesma pessoa na igreja, na rua, na roda de amigos, onde quer que estejamos, nós temos que ser uma única pessoa, porque tu és um Deus que é verdade, Senhor. E eu sou tão pecadora, Pai. Eu dependo tanto da tua misericórdia, da tua graça. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda com a questão dos filhos, Pai. Com a questão da internet. Me ajuda, Senhor, em estar te buscando a todo instante, Senhor, para que tu seja, Senhor, o poder que eu preciso dentro dessa casa, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. O Senhor sabe que eu sou pó, que eu sou carente e dependente da tua misericórdia. E eu te peço, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor. Por eles e pela família deles, por cada família representada. Porque o Senhor conhece a nossa luta, Pai. O Senhor sabe que essa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra principados e potestades, Senhor. Tu sabes, Senhor, que nós precisamos nos alimentar de Ti a cada instante. Eu te peço, Pai, dá-nos uma porção do Teu Espírito hoje, Senhor, para que nós possamos vencer as nossas fraquezas, para que nós possamos vencer, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido, Senhor, de estarmos plenos na Tua presença, Senhor, e nos sentirmos fortalecidos para que o Senhor possa cumprir o propósito em nossas vidas pelo qual o Senhor nos criaste, Senhor, porque o Senhor nos criou com um propósito, Senhor. E eu quero viver os propósitos pelo qual o Senhor me criou, Pai. Mas eu sei que eu tenho atrapalhado muitos deles, Senhor. Por causa da minha visão imediatista, como o pastor disse. Porque muitas vezes eu quero para ontem, para hoje, para agora, Senhor. E me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser uma mulher sábia no interior dessa casa, Senhor. Eu sei que muito me falta, mas o Senhor é quem faz o querer e o realizar, como diz a tua palavra. E que eu me submeta, Senhor. Me ajuda a me submeter, Senhor. Me submeter à tua presença, ao teu querer, ao teu mando, Senhor. Como o Senhor fizeste essa semana, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Que não dá para falar aqui. Mas o Senhor tem cuidado de cada um dos teus filhos, Senhor. E possamos ter a certeza que o Senhor está bem próximo, Senhor. Está do nosso lado, sondando os nossos corações a todo instante, nos fortalecendo para aquilo que vamos tomar decisões ao teu lado, Senhor. Vamos ser firmes, Senhor, buscando viver uma vida com propósito. Pai, eu te peço uma bênção especial pela Rose, pelo esposo e também pelo George. Ontem eu recebi uma notícia, eu espero que realmente eu esteja errada, realmente que a coisa tenha mudado. E eu clamo a Ti, Senhor, que Tu visite-os, Senhor, com o poder do Teu Santo Espírito e que Tu possa abençoar, Senhor, e dar saúde, e dar chance, Senhor, do George ter, Senhor, a sua saúde restaurada, viver um novo tempo, Pai. Porque o Senhor tem planos para cada um dos Teus filhos, Pai, como para cada um de nós que estamos aqui. Visita mais uma vez os Teus filhos, Senhor, cura aqueles que estão abatidos, desanimados, entristecidos, aqueles que estão enlutados, Senhor, aqueles que estão com problema de saúde, Senhor. Fortaleça-os, Senhor, no Teu amor, no Teu poder, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Seja com meu esposo, Senhor, que nesse momento ainda está no hospital, traga ele em segurança para o nosso lar, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Mais uma vez eu te peço pelos meus filhos, principalmente pelo Mateus, Senhor, que vive naquele lugar tão complicado que é a Califórnia, Senhor. Dê sabedoria a ele, dê sabedoria a Rebeca. Tenha misericórdia da vida deles, Senhor. Que eles possam tomar decisões ao teu lado, Senhor. E abençoa o pastor, Senhor, que tem sido a tua voz, Senhor, toda manhã aqui nesse grupo. Que tem sido o teu agir, Senhor, nesse grupo de oração. Que o teu Espírito o conduza durante esse dia, Senhor, em todas as decisões que ele tiver que tomar, com a Débora, com as crianças. Pai, abençoa-os, Senhor.
de uma forma generosa, Pai, como cada um de nós também, Senhor, porque precisamos da tua misericórdia. Salva-nos para o teu reino, Senhor. Perdoa os nossos pecados e fica conosco, Deus. Em nome de Cristo Jesus te rogamos. Amém, Senhor.